Irmãos, a paz do Senhor para todos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6. Versículos 19 e o versículo de número 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Senhor nosso Deus, a nossa gratidão ao teu nome, ó Pai, por aqui estarmos. Te rogamos a tua bênção sobre nós. Seja sobre nós a tua palavra como alimento para abençoar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. A minha gratidão a Deus que nos permite estarmos aqui mais um ano participando no Congresso dos Adolescentes. E todos os anos que eu participo, eu gosto de salientar que eu sou fruto deste trabalho. Alguns anos atrás eu estava dentro de um DGADALP, como vocês estão, e quando eu olho para este batalhão de adolescentes, eu me vejo alguns anos atrás. De maneira que eu quero agradecer a Deus pela vida também do nosso pastor presidente, que nos permite estarmos aqui, os demais companheiros, enfim, a toda a liderança da igreja que tem com alegria realizado este trabalho para a glória do nome de Jesus. Pensando no texto que foi escolhido para este congresso, carta que Paulo escreve à igreja que estava em Corinto, a igreja em Corinto que estava vivenciando algumas turbulências doutrinárias, e foi justamente por esta razão que o apóstolo Paulo havia sido impulsionado pelo Espírito Santo a escrever esta carta para esta igreja. Já havia, por certo, escrito uma outra carta, mas desta feita, na primeira carta aos Coríntios, Paulo vai tratar de alguns problemas específicos que a igreja estava enfrentando, alguns choques doutrinários, como, por exemplo, a doutrina dos gnósticos, que crescia de uma maneira grande e que estava encontrando espaço dentro da igreja, estava encontrando guarida no coração de alguns cristãos que estavam naquela igreja, e por essa razão Paulo se vê com a necessidade de escrever esta carta para alertar os cristãos daquela igreja sobre a distorção doutrinária que os gnósticos estavam pregando, ensinando, e que alguns cristãos já estavam aderindo àquela compreensão. Para ganharmos tempo e para o irmão ter uma ideia do que se passava no campo doutrinário desta igreja, quando Paulo vai escrever este texto, uma das plataformas base gnósticas que eram pregadas naquele tempo era a imortalidade da alma e a incontaminação da alma. Eles pregavam que a nossa alma ela é imortal, e eles pregavam ainda que por mais pecados que o corpo humano pudesse cometer, nenhum destes poderiam alterar ou corromper a alma. Esta era a pregação básica dos gnósticos naquela época. E com base nisso, eles estimulavam os homens à depravação moral, à depravação comportamental, estimulavam os homens aos prazeres vis da vida, sexuais e etc.
E eles ensinavam que por maiores que fossem as aberrações cometidas com o corpo, a alma permanecia inalterada. Ela não sofria corrupção por conta do pecado praticado pelo corpo. Inclusive eles diziam uma máxima, tentando exemplificar o seu cunho doutrinário, dizendo que a ideia contextual de alma e de corpo para os gnósticos era semelhante a uma barra de ouro. Você pode pegar uma barra de ouro e lançá-la em uma lama completamente suja, mas quando você tirar aquela barra de ouro da lama, o ouro permanece ouro. Ele não sofre alteração por conta do contato com a lama. Então eles pregavam que a alma, mesmo que o corpo se afundasse na lama do pecado, a alma permanecia inalterada. A coisa estava tão séria dentro da igreja, a doutrina não estava só fora, a doutrina estava entrando na igreja. E a coisa estava tão séria que nesta mesma carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 1, Paulo vai falar sobre um homem que estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai, com a sua própria mãe. A depravação era generalizada, o pecado estava afundando e os cristãos, alguns estavam se adequando a esta realidade. Homens tendo relações sexuais com a própria mãe, coisas horrendas, coisas distorcidas, mas eles continuavam nesta prática por conta de se iludirem com a doutrina gnóstica, que por mais pecados que o corpo viesse a praticar, a alma permanecia inalterável. E para eles, a matéria, o corpo não era imortal, porque o barro voltaria ao pó, mas a alma, o espírito, voltariam a Deus, que foi quem o deu. Logo, eles impulsionavam, estimulavam a prática do pecado por conta do corpo de fato um dia esvanecer, morrer, parar, definhar. Mas a alma não. A alma, como era imortal, eles tinham uma preocupação apenas com a alma e não com o corpo. Quando Paulo escreve o capítulo 6 desta carta, Paulo diz assim: vocês não sabem que o vosso corpo é o santuário de Deus, é o templo do Espírito Santo, e que vocês foram comprados por bom preço. E ele diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e na vossa alma, ou no vosso espírito, que pertencem a Deus. Paulo demonstra claramente que não apenas o espírito pertence a Deus, mas que a carne, a matéria, também devem permanecer e pertencer ao próprio Deus. Mais à frente, Paulo escrevendo outras cartas, ele diz assim, que deveríamos santificar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Deveriam estar prontamente preparados e reservados para Deus. O ser humano, ele é composto desta tricotomia, o corpo, a alma e o espírito. E há uma teologia liberal neste século que apregoa em verdades como, por exemplo, certamente muitos de vocês já devem ter escutado essa expressão: Deus quer apenas o meu coração, Deus quer apenas a minha alma, Deus conhece a intenção do meu coração. E estas frases, estas máximas são ditas, são repetidas no afã de querer trazer uma libertinagem para o corpo. Logo, eu entendo que posso fazer o que quiser com o meu corpo, porque Deus conhece a minha alma, porque Deus sabe quem eu sou por dentro. Mas Paulo, ele desconstrói todo este conceito errôneo de uma santidade apenas para a alma e apenas para o espírito, quando ele diz que devemos estar prontamente santificados, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Deixe-me tentar ser sucinto, mais claro esta noite. Quando Paulo diz que nós devemos glorificar a Deus através do nosso espírito, nós nos perguntamos automaticamente quais são as maneiras pelas quais nós podemos glorificar a Deus através do nosso espírito. Quando nós dizemos amém, quando nós dizemos aleluia, quando nós dizemos glória a Deus, quando nós oramos, quando nós pregamos, quando nós nos consagramos, nós estamos glorificando a Deus através do nosso espírito. Isso é um fato. Mas a pergunta que surge para nós é: quando Paulo diz que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo, quais são as maneiras pelas quais nós podemos utilizar o corpo para glorificar a Deus? Uma outra coisa que eu acho importante salientar para a igreja aqui esta noite
é quando Paulo diz que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo, de qual órgão específico Paulo está querendo tratar? Haja visto que no campo da biologia, quando nós vamos observar um pouco sobre a questão do corpo do ser humano, nós observamos que o corpo humano, segundo o conceito da própria biologia, ele é o agregamento de diversos órgãos. E esta verdade biológica, ela é vaticinada pelo próprio apóstolo Paulo. Quando ele escreve a carta ainda aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 14, Paulo diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. A biologia não confirma, a Bíblia não confirma a biologia, é a biologia quem confirma a Bíblia. Quando a biologia usa a compreensão para corpo humano, usando o termo grego soma, eles trazem a compreensão de que soma é considerado um organismo material, é um ajuntamento de diversos órgãos. Quando eu entendo que o corpo humano, ele não é apenas pé, Paulo em outras referências vai falar sobre isso. Imagine se o corpo fosse só olhos, seria uma aberração. Imagine se o corpo fosse apenas pés, seria uma aberração. O corpo não é só um tipo de órgão, ele é o agregamento de diversos órgãos. Quando eu entendo isto, que o corpo humano é o ajuntamento de diversos órgãos, e Paulo diz: glorificai a Deus no vosso corpo. Eu me pergunto, com todos vocês aqui esta noite, será que Paulo, ele estava falando especificamente de um tipo de órgão que faz parte desse corpo, como por exemplo esta teologia liberal que apregou dizendo: Deus quer o meu coração, Deus sonda o meu coração, Deus conhece as intenções do meu coração. Será que de fato, quando Paulo diz que devemos usar o nosso corpo para glorificar a Deus, será que Paulo estava restringindo-se a falar sobre um tipo de órgão apenas que faz parte de todo esse corpo? Logo, a compreensão e a resposta, obviamente, é que é não. Paulo não está usando apenas um tipo de órgão, Paulo está falando sobre o agregamento completo da carcaça. Quando Paulo diz: glorificai a Deus no vosso corpo, ele não está sendo restrito a órgãos letais ou vitais, como o coração, ou como os pés, ou os braços. Não, Paulo está sendo universal. Paulo está dizendo: da planta dos pés ao alto da sua cabeça, você deve glorificar a Deus através de todos os órgãos que compõem o seu corpo, e que estes órgãos faz de você uma matéria, um corpo humano, um ser vivo, uma pessoa. Escute-me bem, o termo grego na carta aos Coríntios, quando Paulo diz glorificai, o termo grego aqui, ele traz uma compreensão de tornar grande. E a ideia seria mais ou menos a seguinte: torne Deus grande através dos membros do seu corpo. Torne Deus grande através dos membros do seu corpo. Você já parou para perceber que tem pessoas que conseguem, ou tentam, melhor dizendo, diminuir o tamanho de Deus? Quando enxergam um problema, uma dificuldade, uma tempestade, eles colocam Deus tão baixo, tão pequeno, que a dificuldade se torna até maior do que o Deus dele. Mas a compreensão aqui de utilizar os membros do corpo para glorificar a Deus é fazer Deus grande através das atitudes do meu próprio corpo. Escute-me bem, eu quero chamar a sua atenção ainda para um detalhe, e querendo Deus, se for a vontade de Deus, tentar falar um pouco sobre algumas questões até onde Deus nos permitir. Quando eu falo de corpo humano, quando eu falo de órgãos que compõem o corpo humano, é impossível não se lembrar que todo ser humano, ele é composto de 5 sentidos. Os 5 sentidos fazem parte de todo ser humano. Mesmo que alguns tenham algumas deficiências ou a inércia de alguns destes sentidos, mas o natural e o normal é que todo ser humano, ele recebe de Deus 5 sentidos. Quando eu entendo isto, eu percebo que Paulo está usando um lastro mais vasto e mais abrangente, e é
sobre isto que eu quero pregar esta noite. Eu quero falar sobre a maneira pela qual, através dos 5 sentidos do ser humano que compõem o nosso corpo, nós devemos tornar Deus grande, nós devemos honrá-lo, nós devemos exaltá-lo, nós devemos glorificá-lo. Sem delongas, o primeiro sentido do ser humano que eu destaco esta noite, que devemos utilizá-lo para glorificar a Deus, é o sentido da audição. O ser humano, ele recebe de Deus 2 ouvidos, e através do aparelho auditivo, nós temos o primeiro sentido do ser humano, a audição. É com base nesta verdade que eu começo a entender algumas questões no parâmetro da psicologia. A psicologia afirma que, de certa maneira, nós somos resultado daquilo que nós escutamos. Quer ver uma coisa? Pastor Paulo Filho falou que tem gente que está aqui desde manhã e não estão cansados. Mas se alguém chegar perto de você e disser assim: rapaz, você está com a cara pálida, você está com a cara de exausta, de cansada, a psicologia diz que o camarada já vai começar a se sentir cansado, mesmo que até então não estava sentindo nada. O que é isso? É o poder do aparelho auditivo. Eu sou, de certa maneira, aquilo que eu escuto, e aquilo que eu escuto pode evidenciar aquilo que eu serei hoje, aquilo que eu serei amanhã e aonde eu vou chegar. Escute-me bem, o profeta Isaías, no capítulo 30 do livro que leva o seu nome, no versículo 21, o profeta diz assim: quer te desvies para a direita, quer te desvies para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que te será dita por detrás de ti. Este é o caminho, andai por ele. Até Deus utiliza o mecanismo da audição do ser humano para verbalizar a este as veredas, os caminhos e os projetos de Deus para a sua vida. Talvez seja por esta razão que Satanás, um dos maiores psicólogos milenares, utiliza-se do mesmo artifício da audição do ser humano para tentar nos pôr para baixo, para tentar nos destruir, nos desanimar, fazer a gente definhar espiritualmente, encher de tristeza e paralisar na caminhada. Se o irmão não se lembra, em 1 Samuel, capítulo 17, quando Davi escuta falar que no arraial do povo de Deus, um gigante por nome de Golias estava há 40 dias afrontando o exército do povo de Deus, diz que Davi desce ao arraial para enfrentar o gigante. E é interessante porque até parece que Golias entendia da psicologia humana. Golias olha para Davi. Davi não tinha estatura de guerreiro, Davi não tinha tanto armamento de guerreiro assim. Ele vai com uma funda, mas Golias, alto, perito em batalha, completamente armado, ele olha para Davi, o despreza, e o texto faz questão de mencionar que Golias amaldiçoa a Davi. Ele verbaliza palavras de maldição para Davi antes mesmo de começar a batalha e a luta com o próprio Davi. Ele verbaliza a maldição. Não bastasse isso, diz ainda que Golias diz exatamente assim: você vem a mim com pau, mas eu vou pegar as tuas carnes e vou dar às aves do céu e às bestas da terra. O que é que Golias está usando? Está usando de psicologia. Antes de levantar a espada, antes de ir para a batalha, eu já vou dizer para ele que ele não é nada, que ele não pode nada, que ele não tem nada, que ele é um fracote, incapaz, minúsculo, e eu vou destroçá-lo, vou acabar com ele. Tem muita gente que, se ouvisse uma expressão desta, pegava a funda e voltava para casa correndo. Por quê, pastor? Porque a audição, ela pode determinar aquilo que eu serei. Eu não sei se você se lembra, quando Bartimeu ouviu falar que Jesus está passando, a esperança nasce e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os homens que estavam com Jesus começaram a dizer para o cego: cala a boca, ele não vai te ouvir, ele não vai te ver, não vai parar para te atender. Bartimeu, ele não dá ouvidos àquela voz negativa. Quanto mais diziam cala a boca, quanto mais diziam para de cantar,
para de pregar, para de exaltar, mas ele enchia o pulmão, preparava o diafragma e gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha alma. Santo de Deus, tudo depende daquilo que você vai dar crédito no que você tem escutado. Tem jovem e adolescente que parou de cantar, parou de pregar, parou de fazer a obra de Deus, porque simplesmente alguém disse a ele: tu não leva jeito para coisa, tu não tem desenvoltura, tu não tem talento, tu tem uma voz ridícula, tu não tem costa quente, tu não serve para o negócio. Pararam, desanimaram, definharam, voltaram, enterraram talento por conta daquilo que escutaram. Mas quando eu escuto essas expressões, eu me lembro em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 27, quando Saul acaba de ser separado por Deus como o primeiro monarca da história de Israel. A Bíblia diz que os filhos de Belial não se alegraram com o chamado de Saul para ser rei de Israel. E sempre é assim, quando Deus chama alguém, quando Deus levanta alguém, quando Deus separa alguém, sempre tem quem vai aplaudir e sempre tem quem vai torcer a tua queda, torcer pela tua desgraça, torcer pela tua falência. Só tem uma coisa: eu sou boca de Deus para lhe dizer aqui esta noite que quem te chamou, quem te separou, quem te levantou, vai preservar você de pé na terra, e tu não vai definhar na terra dos viventes. Levante a sua mão para o céu, por favor. Levante a sua mão para o céu, por favor. Dá um toque aí na tua irmã, diz para ela: quem te levantou vai te preservar de pé. Você não vai cair, Deus vai te sustentar na terra. Aleluia. Mas tem gente incomodada quando tu canta, tem gente incomodada quando tu prega, tem gente incomodada quando tu faz o gesto. Sabe por quê? Porque tem gente que nem tem e tem raiva de quem tem, nem faz e tem raiva de quem faz. Não tem problema, toda a ferramenta preparada contra ti, demanda xandarabá. Aleluia. A graça de Deus está aqui nesta casa como uma autoridade terrível aqui esta noite. Mas deixa eu prosseguir. Quando Saul é separado por Deus para ser primeiro rei de Israel, os filhos de Belial ficaram incomodados, ficaram com raiva, não aceitaram o ministério de Saul. E a Bíblia menciona que começaram a persegui-lo, começaram a difamá-lo, começaram a criticá-lo, começaram a tentar lhe amaldiçoar, verbalizando palavra. E eu acho linda a cena. Sabe o que é que Saul faz? A Bíblia diz em 10:27 de 1 Samuel: Saul se fez de surdo. Ou seja, tem gente dizendo: tu não canta, se faça de surdo, continue cantando. Tu não prega, se faça de surda e continue pregando. Tu não presta, fecha os olhos, se faz de surda e vai adiante. Levante a bandeira da vitória, aonde é para você marchar na terra. Diga aí para o seu irmão: a sua audição pode glorificar a Deus. Cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você credibiliza. Tem jovem na igreja que no culto escuta Cassiane, Damares, escuta Cássio, aí quando chega em casa escuta todo tipo de porcaria de música do mundo. Cuidado com o que você escuta, minha santa. O teu ouvido tem que ser santo para ouvir coisa do alto, da eternidade, palavra de vitória, palavra de santidade. Santificai-vos hoje. Em contrapartida, tem aqueles que vêm para um culto como esse e não conseguem ouvir Deus do início ao fim. Canta os hinos, as saudações, a leitura bíblica, a pregação, o jogral. Todo mundo falou e ele está no culto e não consegue escutar nada. Ele não escuta Deus no hino, ele não escuta Deus na pregação. Mas como Jesus fez em Mateus 7,34, Marcos, ele está chegando diante de você esta noite, está dizendo: Éfata, abre-te ouvido e escuta
escuta o que eu tenho para te falar esta noite. Tem um projeto com você, tem um ministério com você, tem uma chamada com você. Vou te levantar, vou te batizar, vou te encher e vou te fazer um instrumento na terra para a glória do meu nome. Quem levanta a mão para dar glória a Jesus aqui? Glorifique a Deus com a sua audição. Segundo lugar, por causa do tempo, o segundo sentido natural do ser humano, que nós devemos utilizá-lo também para glorificar a Deus, é o tato. Repete comigo, tato. O tato, ele tem uma responsabilidade tremenda. Ele está mais ligado às mãos, mas não só às mãos, mas ele está mais ligado às questões das nossas mãos. O tato, tocar, apalpar, sentir as coisas. Quando a Bíblia fala em mãos, por vezes, a Bíblia refere-se a trabalho, a labuta, a exaustão no serviço. Disse Jesus em Lucas 9:62, Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino. Quando Jesus diz, aquele que põe a mão no arado, ele está falando, aquele que está no serviço, aquele que está desenvolvendo o trabalho, aquele que está trabalhando para Deus. Mas me permita a franqueza de lhe dizer esta noite, tem adolescente que ele tem tempo para tudo na vida, tem tempo para o shopping center, tem tempo para o clube, tem tempo para a praia, mas para a consagração não tem tempo, para a vigília não tem tempo, para o matutino não tem tempo, para o relâmpago não tem tempo, ele não tem tempo para nada da obra de Deus. Mas Deus quer ser glorificado através da tua mão, através da obra que você tem para fazer. Se envolver no reino, se envolver na obra, se envolver no trabalho, trabalhando enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. Deus quer ser glorificado através do trabalho da tua mão. Mas me permita lhe dizer uma outra verdade: o tato não é restrito apenas às mãos. A biologia vai dizer que aonde houver pele, ali está o tato. É a sensibilidade ao toque, de maneira que eu posso sentir com o cotovelo, com o antebraço, com o abdômen, com as costas. Aonde tiver pele, ali está o tato. Eu começo a entender Deus dizendo: eu quero ser glorificado através do seu tato, através da sua pele. Mas me permita lhe dizer uma coisa: nós vivemos um tempo em que tem muitos adolescentes na igreja que parece mais uma bola de basquete, passando de mão em mão. Você não é bola de basquete, minha santa, tu é templo do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa mais aqui, vou apertar mais um pouquinho. Vivemos um tempo em que tem alguns aí dizendo: eu não quero namorar, meu negócio é ficar. Deixa eu lhe dizer uma coisa: adolescente que fica, quando Jesus voltar, vai continuar ficando. Demanda Xandarabá. Oh, levante a mão para adorá-lo. Ele está aqui presente nesta casa. Ele quer ser adorado por você por completo. Dê glória a Jesus, ele está aqui. Dê glória a Jesus, dê glória a Jesus. Diga aí para sua irmã: seu corpo não é bola de basquete. Se Evandro estivesse aqui, toma. Adolescente que fica, quando Jesus voltar, vai continuar. Terceiro sentido: olfato. Diga assim para o seu irmão: nariz. Diga mais forte: nariz. Vai, pastor, até no nariz, até no nariz. Diga aí para o seu irmão: Jesus não negocia nem o dedo midinho do pé. Pastor, como é que eu posso glorificar a Deus através do olfato? Vou te explicar. No Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 30, havia uma ordenança de Deus para o sacerdote. Ele diz assim para o sacerdote da época: o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. E ele diz: o homem que fizer tal como este incenso para o cheirar,
será extirpado do meio do meu povo. Havia de Deus uma ordenança para que no altar do incenso, o incenso com os aromas, com gálbano, fossem ofertados a Deus. Simbolicamente, um dos simbolismos do incenso é que representa também as orações do santo. Representa louvor, sacrifício, rendimento, adoração ao eterno Deus. Só que quando Deus mandou o sacerdote colocar um incenso no altar do incenso, ele é contundente, porque ele diz assim: eu quero o incenso sendo queimado para que eu possa cheirar, eu, Jeová. E ele diz: santo é o altar do incenso, santo é o próprio incenso. E ele diz mais: eu não quero que o homem faça o incenso e que ele mesmo cheire, é para eu cheirar. A glória é para mim, o louvor é para mim, o sacrifício é para mim, o altar é para mim, a oração é para mim. Escute-me bem, eu me lembro que em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o apóstolo Paulo está pregando um de seus sermões em um templo. O texto menciona que naquele dia estava lá no templo um jovem por nome de Eutico. E ele estava sentado na janela, no terceiro andar do templo. Era um templo muito alto. Eutico estava sentado no terceiro andar, escutando o sermão que Paulo pregava. Menciona a Bíblia Sagrada que naquele dia o sermão de Paulo se prolongou até a meia-noite. Alguns relatos históricos mencionam que possivelmente Eutico, no terceiro andar do templo, ele estava sentindo todo o aroma do incenso que estava sendo queimado na plataforma do templo, de maneira que Eutico está sentindo o que não é para sentir. Eutico está cheirando o que não é para cheirar. O incenso é para Deus cheirar, o incenso é para Deus receber, o incenso é destinado exclusivamente para Deus. Mas Eutico está recebendo todo o incenso sobre ele, sentindo o cheiro, adormeceu. E a Bíblia menciona a primeira coisa que acontece é que ele despenca do terceiro andar, ele cai, e a queda foi feia, a queda foi mortal, ele morre na hora. O que é isso, pastor? Lá no Êxodo, Deus disse: aquele que cheirar o incenso, extirpado será do meio da congregação, porque a glória é para mim, a honra é para mim. O que é que eu entendo, pastor, com isso? Eu entendo que tem pessoas na igreja, jovens na igreja, anciãos na igreja, adolescentes na igreja, que depois que deu 2 saudações, cantou 2 hinos, já é conferencista internacional. Só ele prega, ninguém prega. Só ele canta, ninguém canta. Já está recebendo incenso para ele, está recebendo a glória para ele. Se não for eu, não vai dar certo. Se for eu, vai dar tudo certo. Está começando a inchar o peito, a inchar a carcaça. Qual é a consequência, pastor? Vai cair, porque Deus não reparte a sua glória com ninguém. Tu canta na unção, mas a glória é dele. Tu prega na unção, mas a glória é dele. Tu é cheia de graça, mas a glória é dele. Tu é cheia de poder, mas a glória é dele. Pega na mão da tua irmã, por favor. Pega na mão do teu irmão, por favor. Aperte a mão dele. Diga assim para ele: tu canta, tu prega, mas não cheira o incenso. Diga assim: a glória é só dele. 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 Levante a mão para dar glória a ele. Levante a mão para dar glória a ele. A glória pertence a Deus. Glorifique a Deus, meu filho. Até com o seu olfato. Houve outro homem que cheirou o incenso simbólico da prepotência, Nabucodonosor. Ele olhou para a Babilônia e ele disse: aqui está a grande Babilônia que eu mesmo edifiquei para a minha glória. Jeová disse: acabo com você agora. Cresça pelo, cresça unha, vire animal, vá para o meio do mato e passe 7 anos comendo capim. Por quê, pastor? Porque a glória é minha e a outro eu não a darei. Cante na unção, mas a glória seja para Deus. Pregue na unção, mas a glória seja para Deus. Tudo que você faça por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém.
Cuidado! Para de repente alguém não dizer assim para você: está muito grande. Não tem isso hoje, né? Pergunta aí para o irmão: está grande, é? Diga assim: se tiver, Jeová vai fazer pequeno rapidinho. Aqui só tem um grande. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Levante as duas mãos e diga: glória, pois, ao teu nome, Jesus. Quarto sentido. Repete comigo: visão. Diz uma máxima que os olhos são as janelas da alma. Ou seja, é a porta de entrada. Tudo começa, por vezes, para algumas pessoas, na visão. São as janelas da alma. Você sabe por que é que o porco não consegue andar olhando para o céu? Porque ele é um animal que não tem articulação no pescoço. E como ele não tem, ele só consegue andar olhando para... Crente sem visão que glorifica a Deus é um problema. Até quando vai arranjar um namorado na igreja. Chegou na parte boa. E aí? Tô orando aí porque tô querendo namorar com aquele gatinho. Diga aí para sua irmãzinha: cuidado com os gatinhos. Vá procurar ovelha que é melhor. Gatinho é manhoso, preguiçoso. Já dizia minha mãe: vai pedir esmola para dois, corre enquanto é tempo. Mas até para namorar tem que ter visão. Mas tem alguns que só vai na... Olha o biotipo dele. Teve um dia que disse assim: ah, pastor, eu queria que Jesus demorasse pelo menos uns 15 anos para voltar. Eu disse: por que, menina? Porque eu queria casar antes dele voltar. Eu disse: menina, o céu é melhor do que isso. Vai te converter, terra. Bote a mão assim no ombro da irmã e diga: o céu é melhor. Escute bem. Isaías capítulo 6, versículo 1. O texto diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Até então, do capítulo 1 ao capítulo 5, você enxerga Isaías denunciando o pecado de todo mundo. Ai de vós, ai de vós, ai de vós, sodomitas, povos de Gomorra, ai de vós, ai de vós. No capítulo 6, quando Deus abre o céu para Isaías, vê o céu por dentro, ele para de ver o pecado de todo mundo e ele grita: ai de mim! Por quê, pastor? Porque geralmente quem vê o céu por fora enxerga defeito em todo mundo. Agora, quem vê o céu por dentro deixa de ver o problema dos outros e começa a ver o problema dele próprio. Sabe aquele tipo de pessoa crítico de tudo e de todos? Ninguém presta para ele. Ninguém canta para ele, ninguém prega para ele, guerra nenhuma presta. Tudo está errado para ele. Diga aí para o seu irmão: está vendo o céu só por fora. Quando o céu se abre, que ele vê o céu por dentro, ele grita: ai de mim, que eu vou perecendo. Que Deus abra o céu sobre nós aqui hoje
E que a gente possa ver o céu por dentro. E você vai ver aonde precisa melhorar. Estevão, um diácono da igreja, está sendo apedrejado, quase morrendo. E a Bíblia diz que Estevão olha para o céu e vê o céu por dentro. Quando ele enxerga o céu por dentro, ele diz: não lhes imputes estes pecados. Os camaradas estavam com pedra na mão, apedrejando a cabeça de Estevão, matando Estevão. Mas como Estevão está vendo o céu por dentro, ele consegue perdoar o assassino da sua própria vida. Sabe aquele crente que não perdoa ninguém, que não ama ninguém, que não abraça ninguém, que fala mal de todo mundo? É porque só está vendo o céu por fora. Mas Jeová está aqui para abrir o céu e te mostrar a glória dele por dentro. E a história vai mudar. Levante a sua mão para o céu comigo, por favor. Coloque assim no ombro do seu vizinho. Diga assim para ele: caminhe na terra, com os pés no chão, mas a cabeça e os olhos lá dentro do céu. Pés no chão, mas a cabeça e os olhos no céu, na glória, no trono, na graça de Deus. Glorifique a Deus através da sua visão. Sexto sentido, quinto sentido. Diga assim comigo: paladar. Mas pastor, até no paladar, língua, órgão responsável pelo paladar. Diga assim comigo bem forte: Senhor, me ajude a te glorificar com a minha língua. Tem gente que consegue glorificar a Deus com os 4 sentidos, mas não consegue controlar a matraca. Sim ou não? Tem algum desse aí do seu lado? Quando Deus percebe que Isaías agora compreende o seu pecado, ele diz: e voou um anjo do céu com uma brasa de fogo tirada do altar com um atenaz, voou até o meu endereço e tocou na minha língua e disse: purificado está o teu pecado, agora tu és instrumento na minha mão e eu vou te enviar aonde eu quiser te enviar. Eu não sei se você está entendendo, mas se for preciso, Deus vai tocar na tua língua hoje, vai apenas glorificar a Deus, exaltar a Deus, rasgar o peito para adorar ao Senhor. Fica de pé comigo, por favor. Deixa a sua Bíblia no banco, por favor. Segure a mão do seu irmão. Segure a mão do seu irmão. Diga bem forte assim comigo: vamos glorificar a Deus com a nossa boca agora. Agora. Pode dar glória, pode dar glória, pode dar glória, pode dar glória, pode dar glória. Abre a tua boca e rasga o teu peito para adorar a Deus com a tua boca agora. Agacha, darabás. Não solte a mão do seu irmão, por favor. Levante a mão dele para o céu. Diga bem forte comigo: nós não somos tenda do Espírito Santo. Diga: nós somos templo. Tenda você arma agora, passa um tempo, depois desarma.
Tem gente querendo ter a presença de Deus só em momento especial. Agora eu quero armar tenda. Quando sai da igreja, fecha a tenda, vai embora e só Deus sabe. Tu não é tenda do Espírito Santo. Tu és templo, tu és casa fixa, tu és santuário do eterno Deus. Abraça esse irmão do lado de ele. Você não é tenda, você é templo. Quem levanta a mão para dar glória a Jesus aqui? Quem não é batizado com o Espírito Santo, levante a sua mão para o céu. Você tem que vir até aqui à frente agora. Venha até aqui à frente. Venha até aqui à frente. Jesus quer batizar você com o Espírito Santo aqui hoje. Jesus quer batizar você com o Espírito Santo aqui hoje. Já venha dando glória, já venha dando glória. Pode ficar em pé, pode ficar em pé. Pode ficar em pé que dá mais pessoas. Pode ficar em pé. Pode ficar em pé que dá mais gente. Já vem dando glória, já vem dando glória. Vem usando a língua para dar glória, para dar glória, para dar glória, para dar glória. A igreja adora, a igreja adora, a igreja adora, a igreja adora, a igreja adora. Abre a tua boca para adorar. Vem adorando, vem adorando, vem adorando, vem adorando, vem adorando. Tem muita gente que Jesus pode batizar com o Espírito Santo. Vai adorando e vai recebendo. Abre a boca para receber. 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 Receba, receba. Seja cheio do Espírito Santo agora. Recebe a virtude do alto agora. Aleluia, glória a Deus. Recebe a graça de Deus aí. Recebe a graça de Deus aí. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai adorando ao Cordeiro de Deus. Vai adorando ao Cordeiro de Deus. Seja tocado pelo Espírito Santo agora. Seja inflamado pelo Espírito Santo agora. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Aleluia, glória a Jesus. Vai recebendo a graça de Deus. Vai recebendo a graça de Deus. Você que não é batizado com o Espírito Santo, abre a boca para receber. Abre a boca para receber. Abre a boca para receber. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Recebe a graça de Deus agora. Recebe a virtude do alto agora. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Abre a tua boca e fale línguas estranhas agora. Por inteiro faço tudo. Recebe de Deus aí. Recebe de Deus aí. Eu mergulho. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Tua presença aumente. Recebe. Recebe. Recebe a glória de Deus aí. Eu me rasgo por inteiro. Deus está te tocando, 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 desde a planta dos pés ao alto da cabeça. Seja inflamado pelo Espírito de Deus agora. Mas peço que tua presença aumente. Recebe agora, recebe agora. Fale línguas estranhas agora. Seja batizado agora, 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 agora. Glória, eu entrarei longe dos santos. Dê glória a Jesus, dê glória a Jesus, dê glória a Jesus. Mas viver. Quem já pisou no santo
Recebe agora. Recebe agora. Recebe a graça de Deus aí. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Recebe agora. Santo dos santos em outro lugar. Não sabe. Jesus já começou a batizar com o Espírito Santo. Já tem 2 pessoas batizadas ali. Mais uma pessoa, 3 batismos. Recebe mais. Recebe mais. Aonde Jesus batizar, faz um sinal para cá. Já tem 3 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Cadê a próxima pessoa? Batizou mais uma pessoa aqui. 4 pessoas. Cadê a 5ª pessoa? Recebe. 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 Cadê a 5ª pessoa que Jesus vai batizar? Recebe agora. Recebe agora. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Recebe a glória de Deus aí. Batizou a 5ª pessoa aqui. 6ª pessoa. Cadê a 7ª pessoa? Recebe. Recebe agora. Recebe agora. Recebe agora. Recebe agora. Recebe agora. Recebe agora. Cadê a 7ª pessoa? Recebe a virtude do alto aí. Cadê a 7ª pessoa que Jesus vai batizar? Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Seja batizado com o Espírito Santo aí agora. Seja cheio da virtude do alto. Seja cheio da virtude do alto. Seja batizado com o Espírito Santo. Abre a tua boca para receber a virtude do céu. Abre a boca para adorar. 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 Cadê a 7ª pessoa que Jesus vai batizar com o Espírito Santo? Recebe de Deus. Recebe de Deus. Recebe de Deus. Recebe de Deus. Deus está te tocando. Deus está te tocando. Deus está te enchendo. Deus está descendo sobre a tua cabeça. A virtude do alto agora. Recebe. 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 Recebe agora.